O que aconteceu quando Camila tomou à força as tiaras de Catherine chocou a todos na família real, mas foi a reação de William que deixou o palácio de Buckingham em polvorosa. Tudo começou em 28 de outubro, poucos dias antes de dois importantes compromissos reais que se aproximavam. Em 12 de novembro, a rainha consorte Camila deveria oferecer uma prestigiosa recepção aos finalistas do Prêmio Booker. Apenas 2 dias depois, em 14 de novembro, o rei Charles III tinha uma viagem marcada para o sul do país de Gales para celebrar seu aniversário oficial. Com esses eventos importantes tão próximos, o Palácio de Buckingham rapidamente se transformou em um centro de intensa atividade, com funcionários correndo de uma tarefa para outra e todos os departamentos sob pressão para entregar a perfeição absoluta. Mas o que aconteceu durante os preparativos é algo que você não vai querer perder. Desde o início, a rainha consorte Camila assumiu um papel ativo. Segundo fontes do palácio, ela queria que tudo fosse impecável. Supervisionou pessoalmente diversos departamentos, incluindo protocolo real, coordenação de convidados, decoração, iluminação e figurino. Informantes afirmam que ela chegou a aprovar a importação de arranjos florais raros do exterior e encomendou tecidos sob medida da Itália para elevar o nível dos interiores do palácio. Para Camila, esses eventos não eram meramente cerimoniais. Eram momentos para projetar autoridade, refinamento e controle. Assim, no início de novembro, tudo parecia estar correndo às mil maravilhas. As listas de convidados foram finalizadas, os ensaios concluídos e as medidas de segurança reforçadas. A equipe acreditava que o palácio estava totalmente preparado, mas a portas fechadas surgiu um problema inesperado que abalaria silenciosamente a família real. O problema era a tiara. Veja bem, na tradição real, as tiaras não são apenas peças decorativas. Elas representam posição, legado e poder. Cada tiara tem uma história, e usá-la transmite uma mensagem sobre o status e a posição dentro da monarquia. A escolha da tiara certa é levada muito a sério, especialmente para eventos formais noturnos que atraem a atenção do mundo todo. Para Camila, o problema ficou evidente durante as últimas provas de figurino. No dia 12 de novembro, ela planejava usar um vestido azul escuro para a recepção do Prêmio Booker. Para a comemoração do aniversário do rei Charles, no dia 14 de novembro, ela havia escolhido um elegante conjunto marfim. No entanto, nenhuma das tiaras normalmente reservadas para ela combinava bem com nenhum dos looks. Algumas destoavam das cores, outras pareciam pesadas demais ou antiquadas, e algumas estavam indisponíveis devido à manutenção ou compromissos anteriores. Com o aumento da pressão, Camila ficou cada vez mais frustrada. Determinada a encontrar uma solução, começou a olhar além das opções habituais. Foi então que, segundo consta, sua atenção se voltou para a princesa de Gales. Kate era conhecida por possuir várias tiaras que complementariam perfeitamente tanto os trajes azuis quanto os marfim. Uma peça em particular se destacou, a tiara oriental Cirlet, uma joia refinada e versátil, intimamente associada ao papel e à imagem de Kate. Na noite de 4 de novembro, após um longo dia de preparativos, Camila teria abordado Kate em um corredor tranquilo do palácio para pedir sua tiara. Ouvi dizer que a senhora tem a tiara oriental disponível, disse Camila, com um tom calmo, porém firme. Seria ideal para os próximos eventos. Kate, surpresa com o pedido direto, hesitou antes de responder. Receio que eu mesma planejava usá-la, respondeu cautelosamente. Tenho compromissos em breve, e minhas roupas foram escolhidas para combinar com essa tiara. A expressão de Camila teria endurecido. Você já tem muitas joias, disparou ela. Não precisa dessa agora. Kate manteve a compostura e o respeito. Foi-me atribuído e eu já tinha planejado meu guarda-roupa em torno dele. Foi então que a conversa mudou de rumo. Por que você está sempre tentando chamar a atenção? Teria dito Camila em tom seco. Não se esqueça de quem eu sou. Eu sou a rainha. Quando preciso de algo para o bem da coroa, espero cooperação. Kate pareceu surpresa. Não se trata de chamar a atenção, respondeu ela em voz baixa. Trata-se de preparação e respeito. Camila aproximou-se. Você deveria saber qual é o seu lugar, disse ela friamente. Tudo aqui existe por causa da coroa, e eu decido o que é necessário. Houve um breve silêncio. Kate endireitou-se, o rosto calmo, porém pálido. Eu providenciarei, disse ela suavemente.
Sem dizer mais nada, virou-se e foi embora, deixando para trás uma tensão que persistiu muito depois do silêncio que se instalou no corredor. E aquilo era apenas o começo. Na manhã seguinte, sussurros já começavam a se espalhar pelos corredores do palácio. Os funcionários trocavam olhares discretos e falavam em voz baixa, cientes de que um confronto havia ocorrido, mas sem saber os detalhes. Nada havia sido confirmado oficialmente e muitos presumiam que o assunto seria resolvido em particular, como era costume nos muros da realeza. Essa ilusão se desfez pouco antes do meio-dia. O segurança pessoal de Camila chegou ao cofre de joias real acompanhado de seu estilista principal e 2 funcionários do palácio. A visita não havia sido agendada, o que imediatamente chamou a atenção do oficial encarregado da guarda do cofre. Ele deu um passo à frente, visivelmente cauteloso. "Posso perguntar quem os enviou?", disse ele firmemente. "Esses itens estão registrados em nome da princesa de Gales", respondeu a estilista de Camila sem hesitar. "Estamos aqui a mando da rainha consorte. As tiaras são necessárias para eventos futuros." O guarda franziu a testa. "Catherine está ciente disso?", perguntou. "O protocolo exige sua aprovação." Houve uma breve pausa antes que o oficial de segurança respondesse friamente. "Catherine não é a rainha." As palavras pairaram pesadamente no ar. Nesse instante, outro assessor interveio e acrescentou: "Sua Majestade já deixou claro. As necessidades da coroa vêm em primeiro lugar." Visivelmente desconfortável, o guarda sinalizou para que o cofre fosse aberto. Lá dentro, fileiras de joias inestimáveis cintilavam sob uma luz suave. A primeira peça retirada foi a tiara oriental, a mesma que fora o centro da discussão na noite anterior. Mas o momento não terminou aí. Mais 2 tiaras foram retiradas, ambas intimamente ligadas à princesa de Gales. Uma era a tiara do nó dos amantes de Cambridge, famosa por ter sido usada pela princesa Diana e agora fortemente associada a Kate. A outra era a tiara de flor de lótus, uma peça mais leve e elegante que Kate havia usado em diversas ocasiões formais. Todas as 3 tiaras foram registradas para uso temporário sob a autoridade da rainha consorte e enviadas para ajustes e estilização. Quando os assessores mais próximos souberam o que havia acontecido, ficou claro que não se tratava de um simples empréstimo. Para muitos dentro do palácio, pareceu deliberado, menos um pedido e mais uma demonstração de poder. A notícia chegou a Catarina exatamente às 16h30. Ela estava em sua sala de estar particular quando o Sr. John Harrington, o chefe de longa data do cofre de joias real, foi discretamente conduzido até lá. Seu rosto estava tenso, sua postura incomumente rígida. Catarina imediatamente percebeu que algo estava errado. "Sinto muito incomodá-la, Vossa Alteza Real", disse ele cuidadosamente, mas senti que precisava saber. Ele explicou tudo: a visita inesperada, as instruções dadas em nome de Camila e a remoção não de uma, mas de 3 tiaras. Enquanto ele falava, o rosto de Catherine se contraiu, suas mãos cerradas no colo. "Ela os pegou?", perguntou Catherine, em voz baixa. "Sem o meu consentimento?" "Sim", respondeu o Sr. Harrington. "Eu expressei minhas preocupações. Perguntei se a senhora havia aprovado." Catherine soltou um suspiro profundo. Por um breve momento, a raiva cruzou seu rosto, mas anos de treinamento real logo tomaram conta. Ela endireitou a postura e assentiu calmamente. "Obrigada por me contar", disse ela. "Você fez a coisa certa." Depois que o Sr. Harrington saiu, Catherine ficou sentada sozinha em silêncio. A raiva ainda estava lá, mas por baixo dela havia algo mais profundo: incredulidade. 1 hora depois, ela se levantou determinada. Catherine dirigiu-se ao escritório particular de Camila. A rainha consorte estava lá, cercada por sua equipe, sua camareira, sua estilista e 2 assessoras principais. O silêncio tomou conta da sala no instante em que Catherine entrou. "Posso falar com você?", perguntou Catherine, com um tom firme, porém controlado. Camila ergueu o olhar, visivelmente irritada. "Diga logo", respondeu. "Não tenho nada a esconder." Catherine deu um passo à frente. "Por que minhas tiaras foram levadas sem minha permissão?", perguntou. "Eu disse que ia providenciar a que você pediu. Mesmo assim, você pegou mais 2. Os lábios de Camila se contraíram. "Peguei o que era necessário", disse friamente, "porque você estava se comportando como se já fosse rainha." Um murmúrio percorreu a sala. Catherine se enrijeceu, mas manteve sua posição.
Essas tiaras são um sinal para mim, disse ela. Há protocolo, há respeito. Camila soltou uma risada curta e cortante. Respeito? Retrucou. Você parece se esquecer de quem usa a coroa agora. Eu sou a rainha. Eu não peço. Eu decido. Não se trata de poder, respondeu Catherine. Trata-se de limites. Camila recostou-se na cadeira. Você está enganada. Sempre se trata de poder. Os funcionários permaneceram paralisados, observando a cena se desenrolar. Catherine estava sendo abertamente desafiada, humilhada diante de todos. Mesmo assim, não elevou a voz. Você pegou 3 tiaras, disse Catherine lentamente. Não uma. Aquela foi desnecessária. Os olhos de Camila se estreitaram. Eu as peguei porque pude. O silêncio tomou conta da sala. Catherine respirou fundo. Então entendam isto, disse ela em voz baixa. Isto não será esquecido. Ela se virou e saiu, com a expressão calma, mas as mãos tremendo ao lado do corpo. Mais tarde naquela noite, enquanto Catherine tentava se recompor, uma batida discreta soou em sua porta. Era Lady Eleanor Whitmore, uma Palisades Sênior conhecida por sua lealdade ao protocolo. Eleanor trabalhava em estreita colaboração com Catherine há anos e tinha acesso às comunicações internas do palácio. Eu não viria a menos que fosse importante, disse Eleanor suavemente. Catherine assentiu. O que é? Eleanor hesitou. Fui contatada por alguém da equipe de figurino. Eles ouviram uma conversa durante uma prova de roupa. O estômago de Catherine se contraiu. Coloque a tiara de flor de lótus, disse Eleanor com cautela. Não é para uso de sua majestade. Os olhos de Catherine se arregalaram. Então por que foi levada? Eleanor baixou a voz. Está sendo preparada para a neta de Camila, Lola Parker. As palavras a atingiram como um golpe. Uma não-realeza, sussurrou Catherine. Sim, respondeu Eleanor. É para uma aparição privada. Nenhum evento oficial. Nenhum dever real. Catherine sentiu o ambiente girar levemente. Aquilo não era apenas impróprio. Era uma clara violação das regras da realeza. As tiaras reais nunca eram emprestadas para uso pessoal da família, especialmente não para membros da realeza que não exerciam funções oficiais. Não se tratava de necessidade, disse Catherine em voz baixa. Era uma mensagem. Eleanor assentiu. Achei que você merecia saber. Catherine colocou a mão sobre a de Eleanor. Obrigada, disse sinceramente. Quando Eleanor saiu, Catherine permaneceu sentada, olhando para o chão. A raiva havia se dissipado, substituída pela tristeza. Naquela noite, durante o jantar, o clima estava pesado. William estava ausente em uma missão no palácio, deixando Catherine sozinha com as crianças. George foi o primeiro a perceber. Mamãe, você está bem? Perguntou ele gentilmente. Charlotte observou seu rosto. Você parece triste. Catherine forçou um sorriso. Estou bem, querido. Só um dia longo e estou com saudades do papai. Só isso. Mas as crianças pressentiram a verdade. Ao colocá-las na cama mais tarde naquela noite, Catherine finalmente se permitiu um momento sozinha. O palácio parecia mais frio, mais silencioso. Ela havia mantido a dignidade. Mas a ofensa a atingira profundamente, e desta vez era pessoal. Mas o que aconteceu a seguir chocou a todos no palácio. Na manhã seguinte, os rumores se espalharam por toda parte. Os criados cochichavam nos corredores. Os assessores conferiam os horários com mais frequência do que o habitual. Os seguranças estavam mais eretos do que antes. Corria a notícia de que o príncipe William e a princesa Anne poderiam retornar antes do previsto. Para Catherine, a notícia foi inesperada e profundamente reconfortante. William deveria ter voltado no dia 6. Ouvir que ele poderia retornar antes lhe trouxe uma sensação de aconchego. Ela não se importava com protocolos ou horários. Só queria que ele voltasse para casa. Se havia alguém que pudesse acalmá-la naquele momento, era William. Naquela manhã, seu humor melhorou. Isso transpareceu na maneira como cumprimentou os funcionários, na suavidade do seu sorriso, na calma com que se comportou ao longo do dia. Vários auxiliares notaram isso imediatamente. Ela parece mais leve hoje, sussurrou um deles. Mas a alegria não durou muito. Pouco antes do meio-dia, Catherine decidiu ligar para William. Precisava ouvir a voz dele. Quando ele atendeu, sua voz era calorosa e familiar. Olá, meu amor. O coração dela apertou. Ouvi dizer que você talvez volte mais cedo, disse ela com cautela. É verdade? Houve uma pausa na linha, breve, mas pesada. Sinto muito.
disse William gentilmente. Houve um engano. Anne e eu voltaremos no dia 6, como planejado. Catherine fechou os olhos. Ah, disse ela baixinho. Eu sei que é decepcionante, continuou William, mas prometo que estarei em casa muito em breve. Sim, respondeu ela suavemente. Claro, eu entendo. Após o término da ligação, Catherine permaneceu imóvel por um longo momento. A breve felicidade se dissipou, substituída pela dor familiar em seu peito. A questão da tiara, o confronto, as palavras ditas a portas fechadas. Tudo voltou de uma vez. William não era apenas seu marido. Ele era seu porto seguro, seu amigo mais próximo, a única pessoa em quem confiava seus sentimentos mais profundos. Ela queria desabafar tudo com ele, mas teria que esperar. A noite passou lentamente. Então, na manhã de 7 de novembro, tudo mudou. O príncipe William e a princesa Anne retornaram após a reunião formal com o rei. O palácio pareceu respirar novamente. As crianças correram em direção a William assim que o viram. George se agarrou à sua perna. Charlotte riu. Louis pulou em seus braços. Por um breve instante, Catherine se permitiu sorrir. Foi um sorriso pequeno e fugaz, mas genuíno. Ver William de volta ao palácio, ouvir sua risada ecoar pelo corredor, observá-lo ajoelhar-se para falar baixinho com as crianças, fez com que ela se lembrasse da sensação de estabilidade. Durante dias, ela se mantivera firme apenas com disciplina. Agora, pela primeira vez, seu coração se sentia mais leve, mas o sorriso não durou. Mais tarde naquela noite, depois do jantar e de as crianças estarem em segurança em suas camas, o palácio foi aos poucos se aquietando. O ruído dos funcionários diminuiu, os passos se tornaram mais suaves e os longos corredores retornaram à sua quietude familiar. William e Catherine finalmente se retiraram para seus aposentos privados, um espaço que pertencia somente a eles. William fechou a porta atrás de si e se virou para encará-la. A princípio, ele não precisou de palavras. Um olhar bastou. Seus ombros estavam tensos. Seus olhos pareciam cansados de uma forma que nem o sono conseguiria curar. A máscara de calma que ela usava tão bem começava a ruir. "Você não parece bem", disse ele gentilmente. "O que houve?" Catherine abriu a boca para responder, mas nada saiu. Sua garganta apertou. Ela balançou a cabeça levemente, como se tentasse dispensar a pergunta. William se aproximou, sua voz agora mais suave. "Não", disse ele. "Aconteceu alguma coisa." Ela expirou lentamente e caminhou em direção ao sofá, sentando-se com cuidado. Ela juntou as mãos com força no colo, os dedos pressionando uns contra os outros. Por um longo momento, ela encarou o chão, se recompondo. Então, finalmente, ela falou. "Enquanto você estava fora", disse ela baixinho, "algo deu muito errado." William sentou-se ao lado dela imediatamente. "Conte-me." E ela contou. No início, suas palavras saíram lentamente. Ela falou da exigência de Camila, de como foi repentina, de como houve pouco espaço para responder. Ela descreveu o corredor, o tom da conversa, como certas palavras a fizeram se sentir pequena, invisível e descartada. Então ela lhe contou sobre o cofre. Explicou como as tiaras haviam sido levadas sem o seu consentimento, não uma, mas 3. Falou sobre o confronto, sobre estar ali parada diante dos funcionários enquanto sua autoridade era questionada, sua posição diminuída, sua dignidade desafiada. E então ela desferiu o golpe final. "A tiara de flor de lótus", disse ela, com a voz embargada, nem sequer foi levada para um compromisso real. Era para uso pessoal, para alguém fora do âmbito real. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Ela não as enxugou. Já as havia reprimido por tempo demais. William não a interrompeu, não desviou o olhar, não se moveu. Ouviu com total atenção cada músculo do corpo tenso de contenção. Quando ela terminou, o silêncio entre eles pareceu pesado, quase doloroso. "Isso é inaceitável", disse William por fim. Sua voz era baixa, controlada, mas carregada de uma raiva contida. "Você nunca deveria ter sido tratada assim." Catherine balançou a cabeça lentamente. "Não se tratava apenas de autoridade", disse ela. "Tratava-se de me apagar." William a observou atentamente. Ela respirou fundo, tentando se recompor. "Você conhece essas tiaras", disse ela suavemente. "Mas acho que nunca lhe contei o que elas realmente significam para mim." William assentiu uma vez. "Estou ouvindo." Ela começou pela primeira. "A tiara oriental", disse ela com a voz calma, mas emocionada.
Foi uma das primeiras tiaras que me confiaram depois que me tornei princesa de Gales. Não é chamativa, não exige atenção, mas transmite força. Ela olhou para as mãos enquanto falava. Foi usada pela rainha Alexandra em épocas em que a discrição importava mais do que a ostentação. Quando a uso, sinto-me equilibrada, centrada. Ela me lembra que a liderança não precisa gritar para ser poderosa. William a observou atentamente, sua expressão suavizando-se. A da amante não é, continuou ela, com a voz ligeiramente mais firme. Essa tem um peso diferente. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Era da Diana, disse Catherine em voz baixa. Ela a usava com frequência. Quando as pessoas a veem em mim, não veem apenas uma tiara, veem ela. Sua voz tremia agora. Nunca a uso levianamente, continuou. Uso-a quando me sinto forte o suficiente para carregar sua memória, quando quero honrar o papel que ela nunca teve a chance de terminar. O maxilar de William se contraiu, uma emoção reluzindo brevemente em seu rosto, mas ele não disse nada. Então, Catherine sussurrou. Ali está a tiara de flor de lótus. Ela fez uma pausa mais longa desta vez, escolhendo as palavras com cuidado. Essa representa mudança, disse ela. Simboliza renovação, crescimento, serenidade sob pressão. Eu a usei quando ainda estava encontrando meu lugar, quando tudo parecia opressor e eu precisava me lembrar de que me tornar algo novo é doloroso, mas necessário. Ela olhou para William, com lágrimas brilhando nos olhos. Essa tiara me ajudou a lembrar quem eu sou, disse ela. E foi escolhida não por obrigação, não pela coroa, mas para deixar uma mensagem. William estendeu a mão e segurou as dela com firmeza. Não eram apenas joias, sussurrou Catherine. Eram pedaços da minha jornada. Por um instante, William ficou em silêncio. Então, sua voz se tornou firme e resoluta. Isso não vai terminar assim. Catherine o observou atentamente. Não quero conflito, disse ela baixinho. Só quero dignidade. Você merece dignidade, respondeu William sem hesitar. E respeito. E você terá ambos. A força em sua voz finalmente permitiu que ela o soltasse. Ela se inclinou para ele, apoiando a cabeça em seu ombro. Ele a envolveu em seus braços, segurando-a perto, protetor, firme, presente. Eu deveria ter estado aqui, disse ele suavemente. Você está aqui agora, ela sussurrou. Pela primeira vez em dias, Catherine se sentiu segura. Mas enquanto a abraçava, os olhos de William permaneceram abertos, distantes e focados. Porque ele já sabia de uma coisa com certeza. Isso não havia acabado, nem de longe. Na manhã seguinte, William já estava acordado. O relógio ao lado da cama marcava 6h54. Ele não havia dormido profundamente e quando abriu os olhos, sua mente estava clara e decidida. Não haveria espera nem adiamentos cautelosos. O que havia acontecido não podia mais ser ignorado. 6 minutos depois, Catherine se mexeu ao lado dele. Virou-se ligeiramente, com os olhos semicerrados, ainda sonolenta. Antes que pudesse falar, a voz de William quebrou o silêncio. Vamos agir imediatamente, disse ele. Hoje, para ser preciso. Não houve cumprimento, nem delicadeza. Catherine sentou-se lentamente, jogando o cabelo para trás. Agir? Perguntou piscando. William mal amanheceu. Ele se virou para encará-la. Eu sei. Ela esticou os braços levemente, tentando clarear a mente. Agir onde? Ela fez uma pausa e acrescentou, confusa. E como? William não elevou a voz. Não apressou as palavras. Vamos resolver isso, disse ele, da maneira correta. As sobrancelhas dela se franziram. Resolver com quem? Ele sustentou o olhar dela. Com meu pai. Isso a despertou completamente. Catherine ficou em silêncio por um instante. Olhou para os lençóis e depois para ele. Hoje? Sim. Ela respirou fundo. Havia uma dúzia de perguntas que poderia ter feito, uma dúzia de preocupações que poderia ter expressado, mas não o fez. Passara dias optando pela contenção. Não ia desfazer isso agora. Tudo bem, disse baixinho. William pegou a mão dela. Não vou deixar isso passar despercebido, disse ele. Não depois de tudo o que você passou. Ela apertou os dedos dele uma vez. Eu sei. Levantaram-se juntos. Catherine foi até a janela, abrindo as cortinas o suficiente para deixar a luz entrar. Os jardins do palácio pareciam calmos, quase indiferentes. Ela percebeu como a dor podia se esconder facilmente atrás de belas paredes.
Vestiu-se com cuidado, escolhendo roupas que pareciam uma armadura, simples, estruturadas, dignas. William fez o mesmo. Nenhum dos dois falou muito, mas seus movimentos eram sincronizados, determinados. Ao fechar a pulseira, Catherine finalmente disse: "Não quero que isso se torne uma batalha." William ficou atrás dela. "Não vai", respondeu ele. "Mas tudo ficará claro." O café da manhã foi silencioso. Ela mal tocou no prato. Seus pensamentos vagaram, não para a raiva, mas para a decepção, por como algo tão profundamente pessoal havia sido tratado com tanto descaso. Às 9 horas, eles estavam prontos. Enquanto caminhavam lado a lado, Catherine sentiu uma mistura de nervosismo e calma. Acontecesse o que acontecesse a seguir, ela não enfrentaria sozinha. William abriu a porta para ela e disse suavemente: "Faremos isso juntos." Ela assentiu. Catherine endireitou os ombros, lembrando-se de algo importante. Era tão preciso que ela murmurou em voz alta. Dignidade não significava silêncio. E hoje, ela não se calaria mais. Quando William e Catherine chegaram aos aposentos do Rei Charles, a atmosfera estava incomumente silenciosa. O longo corredor em frente aos escritórios particulares do rei estava quase vazio. Alguns funcionários se moviam silenciosamente à distância, seus passos suaves sobre o piso polido. William caminhava com calma e determinação. Catherine ao seu lado, postura ereta, mas com as mãos firmemente unidas. Na mesa da secretária, a mulher ergueu os olhos e parou por um instante. "Oh", disse ela, claramente surpresa. "Vossa Alteza Real, eu não a esperava." William acenou educadamente com a cabeça. "Precisamos ver o rei." A secretária hesitou. "O senhor não está na agenda de hoje." "Eu sei", respondeu William calmamente, "mas vamos esperar." A secretária olhou para Catherine e depois para William. Levantou-se. "Sua Majestade ainda não chegou." "Ele deve chegar em breve." "Tudo bem", disse William. Eles foram conduzidos a uma pequena sala de estar logo ao lado do escritório do rei. Catherine sentou-se cuidadosamente, alisando a saia. William permaneceu de pé por um instante, depois se juntou a ela. O cômodo estava silencioso. Na verdade, silencioso demais. Os minutos passaram lentamente. Catherine mantinha os olhos fixos à frente, mas seus pensamentos fervilhavam. Ela podia sentir o coração batendo forte no peito. Aquilo não era algo que ela havia planejado. Ela nunca desejara um momento como aquele, mas fora forçado a isso. William olhou para o relógio. Mal haviam se passado 15 minutos, quando passos ecoaram pelo corredor. O rei Charles apareceu, caminhando rapidamente com uma pasta debaixo do braço. Parou assim que os viu. "William", disse ele surpreso. Seus olhos se voltaram para Catherine. "Catherine." William se levantou. "Bom dia, pai." Charles pareceu genuinamente pego de surpresa. "Eu não sabia que vocês viriam." "Eu sei", respondeu William. "Precisávamos falar com você." Charles estudou seus rostos. Algo em suas expressões lhe dizia que aquilo não era casual. "Muito bem", disse ele após uma pausa. "Entrem." Conduziu-os até seu escritório. A porta se fechou atrás deles, isolando-os do resto do palácio. Charles colocou sua pasta de lado e fez um gesto para que se sentassem. "O que está acontecendo?" William esperou até que Catherine se sentasse antes de falar. "Trata-se de uma grave quebra de protocolo", disse William calmamente. Charles franziu levemente a testa. "Continue." Catherine respirou fundo. Sua voz era firme, embora exigisse esforço. "Ontem", começou ela, 3 tiaras sob meus cuidados foram retiradas do cofre sem meu conhecimento ou permissão." Charles virou-se bruscamente para ela. "Sem sua permissão?" "Sim, senhor", disse ela, incluindo a tiara oriental, a tiara nó de amor de Cambridge e a tiara de flor de lótus. A expressão de Charles se fechou. "Quem autorizou isso?" William respondeu. "Camila." Houve um breve silêncio. Charles recostou-se na cadeira. "Suponho que haja mais." Catherine assentiu. "Houve uma conversa na noite anterior", disse ela. "Pediram-me que emprestasse uma tiara. Expliquei que precisava de tempo para resolver a situação adequadamente. Em vez disso, na manhã seguinte, as 3 foram levadas. E na frente dos funcionários", acrescentou William, sem consulta prévia. Charles parecia preocupado agora. "Isso não deveria ter acontecido."
Há mais, disse Catherine em voz baixa. Charles olhou para ela novamente. Continue. A tiara de flor de lótus, disse ela, escolhendo as palavras com cuidado, não foi levada para um compromisso real. Charles franziu a testa. O que quer dizer? Fui informada, disse ela, que se destinava ao uso pessoal de alguém que não faz parte da família real. As palavras pairaram pesadamente no ar. Charles exalou lentamente. Isso é extremamente inapropriado. A voz de William permaneceu controlada, mas firme. Não se tratava apenas de joias. Tratava-se de usar a autoridade para humilhar. Catherine baixou o olhar por um instante e depois o ergueu novamente. Sempre respeitei a hierarquia, disse ela. Nunca a ultrapassei, mas isto ultrapassou os limites. Charles esfregou a têmpora, claramente processando a informação. Não quero conflito, continuou Catherine. Só quero limites claros e respeito pelo cargo que ocupo, acrescentou William. E clareza. Isso não pode acontecer novamente. Charles ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente, endireitou-se na cadeira. Entendo suas preocupações, disse ele. E concordo. Essa questão deveria ter sido tratada de forma diferente. Ele olhou para Catherine. Você não deveria ter sido colocada nessa posição. Ela inclinou levemente a cabeça. Obrigada, senhor. Charles se levantou. Vou analisar isso, disse ele com firmeza. Pessoalmente, William assentiu. É só isso que estamos pedindo. Charles olhou nos olhos do filho. Eu vou resolver isso. E com isso a conversa parou, pesada, sem solução, mas não mais ignorada. Mas não terminou aí. Quando William e Catherine se viraram para a porta, prontos para sair, o rei Charles parou. Esperem, disse ele de repente. Eles pararam. Charles ficou imóvel por um momento, como se estivesse ponderando algo cuidadosamente em sua mente. Então ele ergueu os olhos. Voltem, disse ele em voz baixa. William e Catherine retornaram aos seus lugares. Catherine sentiu o peito apertar. Seja lá o que fosse isso, não tinha terminado. Charles pegou o telefone em sua mesa e apertou um único botão. Sim, disse ele para a voz do outro lado da linha. Por favor, peça à rainha consorte que venha imediatamente ao meu gabinete. Ele soltou o botão e recostou-se na cadeira. O ambiente parecia mais pesado agora, o ar denso de expectativa. Nem William nem Catherine falaram. Alguns minutos depois, a porta se abriu. Camila entrou na sala, composta e confiante. Ela sorriu brevemente, mas parou ao ver William e Catherine ainda ali. O sorriso se desfez, substituído por uma expressão cautelosa. Charles, disse ela. O senhor queria me ver? Sim, respondeu o rei, com voz calma. Por favor, sente-se. Camila sentou-se, cruzando as mãos delicadamente no colo. Do que se trata? Charles olhou diretamente para ela. Acabei de ser informado sobre a remoção de várias tiaras do cofre, disse ele, incluindo as peças sob os cuidados de Catarina. A expressão de Camila endureceu ligeiramente. Eu estava demonstrando respeito pela coroa, respondeu ela. Essas joias pertencem à instituição, não a uma pessoa em particular. William se remexeu na cadeira, mas permaneceu em silêncio. Camila continuou. Havia eventos importantes. Decisões precisavam ser tomadas. Eu agi como rainha consorte. Catarina permaneceu imóvel, com o rosto sereno, embora suas mãos estivessem cerradas. Charles ergueu levemente a mão. Agir em nome da coroa não significa ignorar o protocolo, disse ele. Camila inclinou a cabeça. O protocolo às vezes precisa ser flexibilizado, respondeu ela, especialmente quando outros se esquecem do seu lugar. As palavras ecoaram bruscamente pela sala. Charles endireitou-se na cadeira, agora com voz firme. Não é assim que esta família ou esta coroa funcionam. Camila abriu a boca para responder e Charles falou novamente, com um tom inequivocamente definitivo. Este assunto mancha a imagem da família real, disse ele firmemente. É uma afronta a Catherine e nunca deveria ter acontecido. Camila enrijeceu-se ligeiramente. Com efeito imediato, continuou Charles, as 3 tiaras serão devolvidas ao cofre. Não haverá exceções. Ele fez uma pausa e acrescentou palavras que ninguém na sala esperava. Você não usará tiara na recepção do prêmio Booker, disse ele, e também não usará durante as comemorações do meu aniversário. O silêncio que se seguiu foi pesado. Camila pareceu momentaneamente surpresa.
Pela primeira vez desde que entrara na sala, sua confiança vacilou. Abriu a boca como se fosse argumentar, mas parou. Lentamente assentiu. Muito bem, disse baixinho. Se essa é a sua decisão. É, respondeu Charles. Virou-se para Catherine com a expressão suavizada. Sinto muito que você tenha sido colocada nessa situação, disse ele. Não deveria ter chegado a esse ponto. Catherine inclinou a cabeça. Obrigada, senhor, disse ela calmamente. William também se levantou. Agradecemos por ter abordado o assunto, acrescentou ele. Charles assentiu uma vez. Isso termina aqui. Poucas horas depois, funcionários do palácio confirmaram que as 3 tiaras, a tiara oriental, a tiara nó de amor de Cambridge e a tiara flor de lótus, haviam sido devolvidas ao cofre ao meio-dia. O assunto foi tratado discretamente, sem nenhum comunicado oficial. Quando a recepção do prêmio Booker aconteceu dias depois, muitos notaram algo incomum. Camila apareceu sem tiara. Em vez disso, ela usou um elegante colar de safira e brincos combinando. Para o público, pareceu uma escolha de estilo deliberada, mas as perguntas logo surgiram. Comentaristas da realeza especularam. Alguns sugeriram uma abordagem moderna. Outros insinuaram preferência pessoal ou mudanças de última hora. Ninguém mencionou o verdadeiro motivo. O mesmo aconteceu durante as comemorações do aniversário do rei. Mais uma vez, sem tiara. O silêncio em torno da decisão só aumentou o mistério. Dentro dos muros do palácio, porém, a verdade era conhecida. Semanas depois, durante um banquete de estado formal, Catarina entrou na sala usando a tiara oriental. Ela repousava levemente em sua cabeça, simples, porém imponente. Muitos comentaram sobre como ficava bonita nela, como parecia natural. Fotografias se espalharam rapidamente, elogiadas por sua elegância e graça. Mas Catarina não a usava por beleza. Ela a usava como um lembrete de limites, de dignidade, da força silenciosa necessária para se manter firme sem levantar a voz. E enquanto ela caminhava pela sala naquela noite, calma, serena, inabalável, aqueles que compreendiam o peso daquele momento sabiam de uma coisa com certeza. Algumas coroas não são reivindicadas, elas são conquistadas. Então, o que você acha da forma como o príncipe William lidou com essa situação e defendeu Catherine? Você acredita que a decisão enviou uma mensagem forte dentro da família real? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais novidades da realeza. E não perca o próximo vídeo na sua tela, você não vai querer perder.